Legal. Então, Walter, eu gostaria que você comentasse rapidamente sobre cada um dos cursos que a gente viu, para que, as pessoas que estão chegando agora saibam o que que a gente já tem de material produzido e o quanto que elas podem estar aprendendo com isso que você deixou, essa riqueza que você deixou gravada para a gente, né. Então vamos começar falando um pouquinho do primeiro, que foi o Patos na psicologia analítica, 3 Uhum, diferentes formas de entender o adoecer. O que que a gente viu nesse isso. curso? Então, essa foi a primeira vez que você me convidou para contribuir aí com o teu trabalho, né? E veio essa ideia de tentar explorar um pouco a questão da patologia, né? Dentro do campo junguiano, porque, enfim, né? Teria várias justificativas, mas talvez a principal seja que a patologia hoje em dia é uma coisa muito presente no nosso cotidiano, não só como profissionais ou como pacientes, né? Outro dia mesmo, num grupo, eu estava vendo um comentário, alguém falando de algum autor que dizendo que em breve todos nós teremos um diagnóstico, né? Então, O DSM está chegando aí com novidades, né? o DSM, né? Então ele vai, né, de um jeito ou de outro, né? Como normalmente digo, se você for para um psiquiatra, você vai sair com um diagnóstico, provavelmente vai sair com uma Uma receita. receita. Então, a ideia desse primeiro curso foi justamente falar um pouco a respeito de patologia, né? E de como que a patologia pode ser vista no campo junguiano de diferentes formas, né? A gente usou uma, uma, uma conceituação do Andrew Samuels, que inclusive ele próprio já reviu, não é uma conceituação rígida, né? É uma possibilidade de encaixar as coisas, que atribui três grandes campos à psicologia analítica: a clássica, aquela chamada desenvolvimentista, fundada principalmente pela escola londrina, e a arquetípica, que é fundamentada nos estudos de James Hillman, colaboração de Rafael Lopes Pedraza, da Patricia Berry, que foi inclusive esposa do Hillman e por aí fora. Então a gente tentou nesse primeiro curso olhar um pouco esse termo, patologia, doença, né? É, e fazer algo que acho que dentro de psicologia é fundamental, que é, né, refletir a respeito do conceito. Né? Como que esse conceito é utilizado, como que esse conceito é construído na psique humana, como que ele é apropriado pela cultura, como que ele começa a ser utilizado como um símbolo, tá? Dentro de um contexto sociocultural. Né? Claro, né, a patologia e as suas derivações, né? A dor, o sofrimento, o prejuízo, o transtorno, né? Se a gente for utilizar uma linguagem mais DSM, como você estava falando. Então, a ideia desse primeiro curso foi instigar um pouco nesse sentido. Né? Uhum. Primeiro, olhar o conceito de patologia, né? E depois pensar no conceito de patologia dentro de três vertentes muito distintas. Né? E essa A acho que é uma das despeito de riquezas. estarem no campo junguiano, todas elas no campo junguiano, né? Mas três jeitos de pensar muito distintos. Essa é uma das riquezas da psicologia analítica, né? Como a gente pode ter coisas distintas dentro de um guarda-chuva maior, né? É uma riqueza e um trabalho também, porque tem questões contemporâneas que são discutidas hoje em dia, e Jung deixou muita coisa por fazer, né? Ou eventualmente deixou muita coisa inscrita dentro do tempo sócio-histórico dele, coisas que são revistas na medida em que a gente tem mais condições técnicas, inclusive, para poder olhar o funcionamento do sistema nervoso, que dá base para a psique. Então, essa diversidade, né, origina aí uma riqueza, por um lado,
e muita confusão por outro, porque cabe muita gente dentro do guarda-chuva junguiano. Exatamente. Tal ponto que tem umas horas que você olha para o lado assim e você fala que eu tô no mesmo grupo que aquela pessoa ali. Não, não, a gente pensa de jeitos completamente diferentes, inclusive do ponto de vista clínico, né? Aham. Mas a pessoa está usando o Jung para se embasar, eu também estou usando o Jung para me embasar. É. E você estava falando, eu estava pensando, né, já fazendo um link, só um paralelo rapidinho, com esse curso que Uhum, vai começar agora de neurociência, né? Imagina uhum, Jung tendo acesso aos recursos que nós temos hoje. Até onde ele uhum, poderia ir, né? Porque ele foi uhum, ali, ele uhum. chegou num limite dentro do que existia na ciência, na medicina naquela época, né? Imagina Sim, ele hoje com exames de imagem e tudo mais. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. ok. Vamos voltar para esse. Vamos deixar aqui um, Ok. um teaser. E aí, nesse curso, você diferencia, né, a forma que Jung vê Fordan e Human. Isso, pegando esses três colaboradores, digamos assim, esses três pensadores como expoentes, né? Indo no próprio Jung para falar da visão da patologia, da psicopatologia dentro da vertente clássica, usando o trabalho do Michael Fordan, né, como representante, digamos assim, da escola da psicologia analítica desenvolvimentista, né, é, que é uma escola que conversa muito com a psicanálise das relações objetais, Melanie Klein, Winnicott, Wilfred Bion e por aí afora. Né? Tem vários autores, né, poderia, né, assim, todas essas teorias são muito ricas e elas ensejam muita produção, mas a gente foi lá, né, na clássica usando Jung, na desenvolvimentista usando Fordham, que é o principal expoente, e na arquetípica usando o Hillman. Inclusive, na arquetípica usando o Hillman justamente os aspectos que estão descritos ali no capítulo Patologizar do livrinho Psicologia Arquetípica. A gente estava conversando agora há pouco a Né? respeito dele. E aí eu gostaria que você repetisse aquilo que eu falei, eu quero que você grave isso, que é como o Hillman vê a questão do adoecimento, né? Que ele tem uma função. Né, o Hillman é muito pródigo em, em, em torcer as coisas, né? Ele mesmo várias vezes, e Hillmanianos de uma forma geral, se apegam bastante a essa ideia do ver através, né? Então, quando a gente faz isso, ou melhor, quando o Hillman faz isso em relação ao adoecimento psíquico, aquilo que a gente chama de adoecimento psíquico, ele chega num ponto de vista que confronta bastante o nosso ego de maneira reduzida. Ele vai dizer, bom, se a psique naturalmente produz adoecimento, esse adoecimento que rejeitado pela consciência, pelo ego, que causa desconforto, que causa dor, que causa sofrimento, eventualmente ele tem uma função. Né? Ele não acontece por acaso. Né? Ele é parte do nosso funcionamento psíquico. Então, isso é uma maneira bem radical de você rever a questão. Né? Aquilo que é considerado como um problema, como algo que está disfuncional e que, portanto, precisa ser consertado, que Uhum. seria, né, a maneira como a psiquiatria, de uma maneira mais reduzida, vê o adoecimento psíquico. Numa visão hillmaniana é, bom, se você está adoecendo porque a tua psique precisa fazer algo, ela está te levando a fazer algo que eventualmente você só consegue fazer através do adoecimento. E dentro desse contexto, ele acaba
chegando na questão que é bastante paradigmática na psicologia arquetípica, de que a principal doença que nós produzimos é a depressão. A depressão aí é uma grande patologia, digamos, né? Carregada de sentido, porque a depressão é justamente aquilo que metaforicamente a gente olha e naturalmente a gente associa com profundidade, uma profundidade negativa, mas ainda assim com profundidade, né, tô no fundo do poço, né, tô, né, preso num quarto escuro, né? Então, essas metáforas, que são imagens que surgem espontaneamente, falam de um movimento, claro, né, que pode ser exacerbado e, portanto, né, a questão não é dizer assim, ah, isso não precisa ser corrigido. Não, eventualmente ele vem com tanta força que ele precisa de alguma forma ser corrigido, né? Inclusive para não levar o indivíduo a literalizar os sintomas dele. Mas né, essas metáforas estão dizendo da necessidade da psique de ganhar profundidade, de ganhar é, conhecimento de si mesma, né? Então, a partir daí vem a ideia de que a alma deseja se conhecer, né? Uhum. É bastante bem expressa no mito de Eros e Psique. Então, né, o primeiro curso foi um pouco esse exercício, né? Uhum. Na abordagem clássica, a gente fala um pouco a respeito, né, da visão junguiana de que a patologia não é uma entidade per se, ela é uma exacerbação de uma função psíquica, né, e que, portanto, essa exacerbação tem a ver com algum tipo de desequilíbrio dialético entre forças que te movem para frente e forças que te mantêm onde você está, né? Ou seja, forças integradoras e forças defensivas. Na psicologia analítica desenvolvimentista, a gente foi ver um pouco como que esse processo pode ser olhado também a partir da história do indivíduo e da história, principalmente da história das primeiras relações interpessoais do indivíduo, que é o foco da psicanálise das relações objetais, principalmente Melanie Klein, onde a estruturação do ego vai ficar melhor ou pior constituída. E ficando melhor ou pior constituída, a gente tem aí uma questão que o quanto que esse ego aguenta essa tensão, né? Então, o Jung vai falar a respeito da tensão como movimento prospectivo, do adoecimento como movimento prospectivo. O Fordham vai falar do adoecimento como o sinal de um ego que não foi suficientemente bem estruturado nas suas primeiras relações, e isso dá uma abertura para uma maneira completamente diferente da gente fazer clínica, né? E o Hillman vem trazer essa perspectiva do patologizar, né, como algum tipo de sentido que se busca, né, de forma inata, digamos assim, através do adoecimento. Então, Uhum. esse foi aí o nosso pontapé inicial lá no E primeiro você semestre do falou ano a passado. palavrinha-chave, né, que é clínica. Então, por que a Uhum. gente precisa estudar isso? Porque a gente vai encontrar isso na clínica, né? Eu creio que sim, pelo menos assim, há alguns círculos junguianos que estão muito preocupados em defender pontos de vista ou em, em estabelecer disputas, né, a respeito da correta definição de certos conceitos e por aí afora, mas a grande maioria dos trabalhos que são publicados e que a gente estuda de alguma forma para se manter vivo nesse campo, estão fundamentados no exercício
da clínica, né? Então, eh, hoje em dia, né, muitas das coisas que a gente estuda são publicadas no Journal of Analytical Psychology, e praticamente, né, sempre os autores estão lá voltando para esse tema. Né? Por que eu estou discutindo arquétipo? Se o arquétipo é uma função de auto-organização de sistemas complexos ou se o arquétipo está de alguma maneira codificado em sistemas epigenéticos. Né? É, não é por como se diz, Chegar numa definição. chegar a uma definição, uma clareza científica. Claro que isso também faz parte, mas o principal objetivo é você chegar na clínica, na aplicação clínica. Então, se eu estou Uhum, discutindo arquétipo, é porque, de alguma maneira, a ideia de arquétipo é muito utilizada por junguianos dentro da clínica. uhum, Né? E na hora que eu estou discutindo isso, eu também estou discutindo como que se faz clínica dentro dessa área. Né? exato. Eu estou vendo que tem pessoas que estão olhando o conceito de um jeito e fazendo clínica de uma determinada forma que uma outra pessoa está questionando. Uhum, Então, por exemplo, né, assim, quando a gente está falando de questões que o paciente está trazendo para nós, né, essas questões têm mais a ver com padrões inatos e universais que se observam em várias pessoas, ou tem mais a ver com a história única daquele indivíduo? Né? As duas formas, né, são válidas e as duas formas acabam orientando um manejo clínico e as duas formas estão conectadas a visões distintas do conceito de arquétipo. Né? Então, a ideia é essa. A ideia é a gente discutir essas coisas para poder ser melhores clínicos. Né? É. E aí Tem a as gente. pessoas que querem ser, né, que querem ser scholars, que querem ser, né, acadêmicos, ótimo, acho maravilhoso. Né? Tem muita Uhum, gente aí estudando, escrevendo, mas a grande maioria das pessoas com quem a gente normalmente, né, inclusive a orientação dos cursos que normalmente eu faço, ela é clínica. Né? Ela é uhum, para ser de alguma maneira refletida e usada profissionalmente. exato. E aí a gente já faz uma ponte com o segundo curso, né, que foi Fundamentos. Fundamentos da E